uma vez estamos juntos aí no Upper Chamber, com alegria muito grande. Eu acho que Deus tem nos dado cada dia mais uma alegria de fazer isso, de estar com vocês, de abençoar a sua vida. E hoje, especialmente, esse episódio, especialmente, é um episódio que a gente já está pensando a fazer há algum tempo e orando sobre isso, porque eu estou aqui com uma amiga minha muito especial, né, que Deus nos colocou juntos, né, a Andréia, e tanto ela como o esposo dela é um presente de Deus que Deus nos deu nessa nação. Amém. Quando nós viemos para cá, né? E eu falei, André, eu preciso que você venha para me ajudar a fazer um podcast só sobre imigração, né? Eu recebo muitos irmãos que me ligam mandando mensagem, Judson, sobre imigração, como é que faz? Deus me mandou ir para tal nação ou mudar para os Estados Unidos. E eu falei, André, por favor, me ajuda. E nesses dias, com tanta coisa que está acontecendo, inclusive nos Estados Unidos, alguns pastores têm me perguntado, eu falei, não, vou pedir, André, eu te pressionei, falei, André, arruma uma data pra gente vir. E antes da gente entrar aqui, eu apresentar propriamente, não esquece de dar o like aí, de inscrever. Eu virei youtuber, você lembra quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu era youtuber, agora eu sou youtuber, já tô no trem todo aqui. Dá um like aí e se inscreve aí, o Valtinho tá ali me fiscalizando, Caleb tá ali atrás, tem até café, hoje você tá importante. Opa, aqui até April tá aqui hoje, tá topa. Mas André, muito obrigado, né, doutora Andréia, né, ela que fez você que fez todo o meu processo de imigração e nos ajudou tanto quando nós viemos para cá. E você e o André, quantas vezes mandou mensagens na hora que eu precisava receber uma palavra de Deus, amém, de encorajamento, e como que vocês nos encorajaram aqui quando a gente chegou nessa nação, né? A gente é muito grato pela vida de vocês e aquilo que Deus tem colocado nas mãos de vocês, né? Na área do direito, na área de ajudar tanta gente, né? E quando alguém me pergunta qual advogado de mim, eu falei, não, tem a melhor que eu conheço, é a Andréia, é top. E muito obrigado, Andréia, por estar com a gente. Não, o prazer é meu, uma bênção poder falar desse assunto que acho que impacta a vida de tantas pessoas, né? É um assunto que eu falo assim, cada um tem um expert do lado que acha que sabe e muitas vezes os conselhos acabam sendo até perigosos, né? Mas assim, a palavra de Deus é recheada de momentos de imigração, né? Desde o princípio, Abraão saindo da sua terra, da sua parentela, e a gente vai vendo como Deus tem um cuidado com o imigrante, como Deus se preocupa com isso e ao mesmo tempo Deus tem as regras dele que ele coloca, né? Do planejamento, vai construir uma torre, planeje, não vai sair fazendo as coisas de qualquer jeito, obedeça as leis do lugar. Então assim, como que a gente consegue conciliar, né? Esse desejo, esse ímpeto que Deus coloca no coração do homem de sair, de ir embora. Todos nós somos imigrantes, eu sou imigrante, eu tô aqui há 30 anos já, né? E Deus colocou no meu coração esse desejo também desde pequena. Eu gostava de inglês, falava inglês, eu falava, vou morar lá. Deus, quando o Senhor me mandar um marido, mande um que fale inglês, porque como que ele vai fazer? E Deus me mandou americano, né? Assim, uma coisa incrível. Então eu creio que Deus coloca sim o desejo no coração do homem. Mas como que vai conciliar? É verdade. Então, assim, antes da gente entrar, isso é muito interessante, mas me fala um pouco sobre você pessoalmente, essa jornada sua com Jesus, sim, seu encontro com Ele, e como que surgiu esse desejo de trabalhar na área de direito? O que te fez se engajar nisso? Eu acho que Deus foi me empurrando nessa área, né? A minha família, eu nasci no Brasil, em São Paulo. Eu sempre, como eu falei, sempre tive o desejo de vir morar aqui, não sei porquê. Desde pequena, eu nunca tinha vindo nem passear. Então, eu não era aquela pessoa que vinha passear. Antes de vir, você tinha o desejo? Eu vim quando eu mudei. Então, eu tive o desejo, um desejo forte. Eu falava inglês fluente. A coisa que eu mais gostava na vida era falar inglês, era ler inglês. Eu lia dicionário. Eu tinha um avô, meu avô foi um dos tradutores da Bíblia em português. É mesmo? Da Nova Versão Internacional. E ele via meu interesse por idiomas, me dava livros em inglês, dicionários. Eu estudava aquilo. Eu era meio maluquinha, né? Meio nerd até. Bem nerd. Estudar dicionário a meu pai. Eu tenho até hoje o dicionário com as minhas anotações. Porque era minha paixão, era o inglês. E mapas dos Estados Unidos, e a cultura, e a história. Então, acho que Deus colocou um amor pela essa nação que eu não conseguia explicar. Né? Interessante. E quando eu conheci o meu marido, eu lembro até que eu não sabia que ele era americano, mas eu sabia que ele falava inglês, que ele era professor de inglês. Eu falei, né? É isso, né? E a gente acabou se casando, vindo pra cá em 93. Eu nunca tinha vindo antes, então eu casei e vim 2 dias depois.
Uau! Então, de mudança. Pai, que loucura. Você nunca tinha vindo nos Estados Unidos? Nunca tinha vindo aqui. Uau! Na verdade, tipo assim, pra mim eu não sabia nem o que esperar. E acho que foi até bom isso. Eu não vim com muita expectativa. Acho que eu não vim com nenhuma. Eu vim com a expectativa de estar com o André. Né? E descobrir o que Deus tinha pra nós. E foi muito sobrenatural o que foi acontecendo, né? A gente pode ser uma história para outro podcast. Assim. Muitas coisas, muitos milagres acontecendo nesse caminho, né? Eu não tive nenhuma dificuldade com o meu green card, por ser casada com um americano. Então, o processo, ainda mais naquela época, era muito rapidinho. Né? Eu até brinco com o André, porque como ele cresceu no Brasil, ele é americano, mas cresceu no Brasil. E quando ele nasceu, não era obrigatório ter o Social Security até você começar a trabalhar. O que aconteceu? Quando ele chegou aqui, ele não tinha ainda. Então, o meu saiu antes do dele. A gente até brinca, né? Mas assim... Então, eu, na verdade, eu não tinha aprendido a ter... A luta do imigrante, né? As dificuldades não eram parte da minha vida por muito tempo. Porque eu não vivia isso. Eu não conhecia imigrantes que tinham acabado de chegar. Os imigrantes que estavam... Eu fui para Filadélfia quando eu cheguei. Lá não haviam imigrantes que passavam por essa luta do imigrante com documento. Todo mundo lá já era documentado. Era gente que havia vindo, tipo assim, nos anos 60, 50. Eu era a mais recém-chegada ali da turma, né? Da igreja que eu ia e tudo. Foi quando eu mudei para a Flórida. Isso foi em 98. Que eu comecei a conhecer realmente as lutas do imigrante. Né? E após o 11 de setembro, quando as restrições... né? O mundo mudou e o mundo mudou e a questão foi ali que a questão imigratória teve um impasse histórico. Então, até então, os Estados Unidos de quando em quando revisavam as leis, faziam algumas anistias, davam umas apertadas. Era um discurso que ambos os partidos tinham interesse em fazer. Interessantemente, até o Partido Republicano era o que mais tinha interesse em imigração. Aquela lei dos 245 e que passou, foram 2 representantes republicanos que estavam ali, né, defendendo. Então, essa grande mudança veio depois dos atentados terroristas. E desde então não houve nada. Então, é como se congelasse tudo. Congelou. Eu me lembro, a primeira vez que eu vim aos Estados Unidos depois de 11 de setembro, foi eu e ele, acho que nós pousamos em Chicago. Tinha um tempo que a gente não vinha, nós viemos. Foi uma sensação tão diferente. É como se a gente abria a boca e começava a falar português, de repente todo mundo olhava, havia um medo e uma apreensão e uma insegurança muito grande do que ia acontecer. E eu lembro que isso me chamou muita atenção. A gente estava no aeroporto, tinha acabado de pousar e as pessoas olhavam pra gente tipo assim: que idioma que vocês estão falando? O que vocês estão fazendo aqui? Então havia houve, né? Com razão, né? Houve uma insegurança e um medo muito grande no mundo. E eu acho que o mundo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais, e a imigração nunca mais foi a mesma. Então as pessoas, acho que o primeiro alerta é esse: quem veio antes disso não entende como que a luta do imigrante é depois daquilo. Uau. Porque antes disso, de vez em quando abria uma anistia, era tudo mais tranquilo. Depois disso, não. Depois disso ficou muito difícil. Então, realmente são 2 mundos diferentes, né? 2 mundos bem diferentes. Agora, você perguntou quando que eu quis me tornar advogada. Foi interessante que Deus foi me empurrando para esse caminho. Eu estudei no Brasil, assim, minha família é assim, o lado do meu pai é jornalista, as pessoas na área de artes, televisão, essa parte. A área da minha mãe, todos advogados. E pastor, o meu avô, pastor e advogado. Todos os irmãos da minha mãe advogados. Minha mãe é advogada. Eu falei, de jeito nenhum que eu vou ser advogada. Eu gosto da outra parte. Então, eu fui estudar propaganda e marketing. Trabalhei na TV Bandeirantes. Então, a minha vida era muito na área criativa. Quando eu cheguei aqui, as lutas do imigrante, né? Eu fui vivendo. Eu parei de estudar no 3º ano de faculdade. Vim pra cá e interrompi um pouco. Quando eu retomei os estudos, eu já estava na Flórida. Já vivendo nesse clima com os imigrantes. O que aconteceu? Eu tinha tanto assim, eu via e falava assim, gente, eu tenho inglês, eu posso ajudar as pessoas. E eu sempre começava a ajudar, desde quando eu estava em Filadélfia, né? Eu trabalhei numa fábrica, tinha uns imigrantes vietnamitas, eu ajudava a marcar médico. Eu, tipo assim, eu vivia ajudando. E foi isso que me motivou. Em todos os trabalhos que eu tinha, eu gostava da parte jurídica. Então, eu resolvi fazer o meu doutorado em Direito. Você fez aqui? Eu estudei aqui. Eu terminei a faculdade aqui, em Administração de Empresas. E o Direito aqui é um doutorado. Então, eu fiz, são 3 anos, né? Então, eu fiz os 3 anos aqui. Que legal, que legal. Glória a Deus. Você não assim tinha ideia que Deus ia te levar para esse lado, né? Não, foi tão natural que acho que até uma vez foi até o Rui, né? O irmão Rui, virou e falou assim, André, você não tá vendo que você é advogada? Tipo assim, abre o olho. Eu, tipo assim, falei, nossa, eu acho que eu sou.
E foi assim, né? As pessoas percebiam em mim um chamado. Então, quando tinha qualquer problema, a pergunta pra Andréia, eu falei, mas eu gostava de pesquisar, de descobrir, e falava, vai, faz esse caminho, procura essa pessoa. Interessante isso que você falou, né? Até as pessoas percebem na gente. Sim. Que a gente tem um chamado de Deus, né? Eu acho que, sabe, uma das coisas que eu, principalmente, crescendo no Evangelho, eu acho que a gente errou, de certa forma eu errei, né? Mas com a nossa sinceridade, a gente dividia, né? De que não, se você tem um chamado de Deus, o cara pensava que ele ia estar na plataforma pregando ou cantando alguma coisa, e muitas vezes a gente pensava, é um mundo secular isso, mas na verdade Deus nos chama para estarmos em áreas, estarmos no marketplace, estarmos em lugares, o tanto de pessoas, eu só imagino o tanto de gente que você conversa no momento mais vulnerável da vida deles, e você pode dar um sorriso, pode dar uma esperança, pode abrir uma porta para você orar ou abençoar a pessoa. Isso é fenomenal, né? Não, e é engraçado que quando você está no centro da vontade de Deus, eu comecei a perceber isso, porque foi tão assim, eu apliquei, imagina, eu já estava com 37 anos quando eu entrei no direito. O direito aqui o pessoal entra com 24, 23, então eu era a tiazona da classe, né? Então, assim, o interessante é que quando eu mandei a minha aplicação, tem uma prova bem difícil, eu já tinha criança pequena e tal. Eu falei, Deus, eu vou fazer essa prova uma vez, é muito difícil. Se eu não entrar, eu vou entender que não é do Senhor. Não só eu entrei em todas as universidades que eu apliquei. Então, assim, eu apliquei, entrei em todas. Né? Uau. Daí quando eu entrei na faculdade... Ela também seria dicionário, né, André? Não, mas eu sei, mas é diferente. É diferente você ter que voltar a estudar e unir. É Deus. E quando eu entrei lá, eu lembro que eu estava agradecida tanto a Deus. No primeiro dia eu falei, Deus, eu só peço uma coisa, não me deixa passar vergonha. Porque eu vi aquele pessoal, aquela meninada muito inteligente. Eu falava, gente, esse povo aqui não é normal, não. Eles estão muito inteligentes, né? Eu não quero passar vergonha. Daí Deus me honrou, eu graduei número 6 da universidade. Uau, glória a Deus. Daí eu fui a primeira estudante de lá que foi convidada pelo Departamento de Justiça americano para trabalhar como advogada conselheira dos juízes de imigração. Daí abri a porta para vários outros, ajudei vários outros que entraram depois de mim. Isso é fenomenal. Inclusive alguns hoje são do US Attorney's Office, até hoje eu falo com eles. Que legal. Então assim, Deus foi me colocando nos lugares que eu me assustava. E sabe uma coisa que eu tenho percebido? Você começou falando que Deus tem essa questão da imigração, está na Bíblia desde o início, né? E o envio, né? A primeira coisa que o Senhor faz com alguém que ele quer usar é tira ele da zona de conforto, como foi com Abraão. Eu acho que a imigração, ela faz isso com a gente. Faz. A minha experiência, você acompanhou, mas a minha experiência pessoal, April sempre falava isso comigo. Falava, Judson, você vai para todas as nações, prega, mas eu nunca tinha realmente experimentado ser um imigrante. Parece que porque April foi pro Brasil, mas eu nunca morei fora do Brasil. Eu ia em todas as nações, maravilha, amava, chorava, mas quando eu realmente mudei, há uma vulnerabilidade de você falar com você está morando numa nação, você não fala o idioma perfeitamente, você é sempre visto como outsider, como alguém que está de fora. Então essa coisa toda fez algo em mim que eu nunca entendi. Interessante que aí eu fui entender o sacrifício que April fez para ir para o Brasil quando tinha 16 anos. Eu acho que, ou seja, depois de 30 anos de casado, eu fui perceber, quando o April largou os Estados Unidos para ir para o Brasil para ser missionária, ela passou por isso quando ela tinha 16 anos de idade. Então tem algo na imigração que não é só nós levar, mas Deus faz com a gente, né? Parece que Ele quebra a gente. É interessante que eu vejo assim, dois aspectos. Deus, o imigrante é um valente, né? Porque ele vai num lugar, ele tem meio que os amigos não estão ali, a família não está ali, a cultura, o idioma, tudo que ele conhece, e muitas vezes ele é rejeitado, dependendo de para onde ele vai. Não é? Então tem o lado da pessoa, o crescimento pessoal, mas a nação também é testada. Porque a nação recebe uma pessoa, uma família que tem hábitos diferentes, idiomas diferentes. O que vai fazer com aquela família? Como aquela família vai receber esse imigrante? Como que aquela nação vai receber o imigrante? E Deus olha também. Se está sendo justo, se não está, se está oprimindo. E eu acho que Deus olha as duas coisas. Ele testa as nações e testa as pessoas. Uau, isso é muito para o crescimento. Isso é tremendo, né? Agora, é incrível. Então, assim, a imigração, ela não pode ser vista. Eu acho que o erro hoje, ela é vista de uma maneira muito preto no branco, é isso ou aquilo. Deus tem uma maneira muito ampla de olhar para a imigração. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que Deus veja assim, existem
existem momentos onde uma entrada que a gente considera ilegal tem o seu lugar. E eu vou explicar um pouquinho que ela não é necessariamente legal, porque a lei permite algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que está fugindo de um perigo de morte. Deus tem interesse na vida daquela pessoa. Uau. Né? Até a palavra de Deus fala assim, quando os discípulos iam pagar o imposto, falava, devemos pagar o imposto a César? Daí Jesus falou, olha na moeda. O que está escrito naquela moeda? A cara de quem está ali é César. Então, a César o que é de César. Uau. Quando a gente olha no homem, o coração do homem tem que Deus está estampado no coração do homem. Uau. Então, nesse momento de vida ou morte, eu entendo que a lei do Senhor prevalece. Porque a Bíblia também diz isso. Jesus, o que aconteceu? O que o anjo falou para Maria e José quando estava tendo a perseguição dos bebês lá? Interessante, né? Vai para o Egito. Imigrar. Vai para o Egito, foge, se refugie no Egito. Jesus foi um exilado no Egito. Interessante, né? Jesus teve que ter green card, né? Ou então ele chegou no Egito meio escondido, a gente não sabe. Muito mas falou, foge, porque a vida dele era mais importante. Então tem esses momentos. E mesmo a lei de imigração diz assim, você tem que entrar nos Estados Unidos para pedir o seu asilo. Então, deixa eu só parar aqui. Sim. Isso que você está falando faz tanto sentido para mim, porque eu muitas vezes já estive aqui nos Estados Unidos e voltava pensando assim, Deus, eu não te entendo, como que o senhor faz isso? Tinha casos que pessoas contavam testemunho e falavam, não é possível. De repente eu falava, o juiz fazia um milagre, a igreja orava e simplesmente o juiz fazia algo que a pessoa falava, não, o juiz simplesmente fez isso, do nada. Eu falava, como que é isso? É isso que você está falando, não é no preto no branco, existe um sobrenatural, existe uma graça de Deus, tem várias existe coisas. Um favor de Sim. Deus, existe uma vontade de Deus que nem a gente, existem pessoas que têm tudo certinho e de repente a porta fecha, existem pessoas que fez tudo errado sem nem saber porque que estava fazendo e a graça de Deus entra. É óbvio que não é desculpa para fazer a coisa errada, esperando a graça de Deus, né? Exato. Não pensa nisso, irmão. Mas a verdade é que a gente não pode colocar preto no branco, a gente falar, Senhor, o que o Senhor está fazendo? E é interessante. Agora, daí, o que eu vejo? Eu vejo assim, se você tem um desejo de vir, busque fazer da forma correta. Porque daí não adianta fazer da forma incorreta e falar, mas Deus perdoa, Deus falou. Porque Deus não é incoerente. Deus não vai te dar uma diretriz e você vai cometer um crime. Então, a pessoa fala, Deus me mandou para os Estados Unidos, então eu vou me separar da minha mulher, casar com uma outra pessoa. Isso é um crime, é um felony que dá 5 anos de cadeia. Eu não vejo nenhum lugar da Bíblia que Deus te ordena fazer uma coisa para você cometer um crime, separar tua família, destruir tudo. Isso não te dá base para fazer, né? Não tem. Então, assim, por isso que eu falo, a Bíblia tem que ser o alvo, tem que ser o objetivo, o fundamento. Então, nesse aspecto, você tem que planejar. Quando alguém me vem para mim falar, Júlio, se eu estou querendo migrar para tal lugar, ou para os Estados Unidos, ou para outra nação, eu falo, primeira coisa, o que Deus te falou? O que os seus irmãos em volta de você falaram? Ok. Segunda coisa, procura fazer a coisa correta. Sim. Porque você evita dores. Toda vez que a gente faz, igual Abraão, por exemplo, ele tinha uma palavra que Deus ia dar um filho para ele, mas de repente ele deu um jeitinho e por causa disso atraiu e gerou muitas dores que nós temos na história até hoje. Então, quando a gente anda por outro caminho, mesmo que você tenha uma palavra de Deus, mas se você faz por um caminho errado, você vai acrescentar. Eu quero, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e não acrescenta dores. Então, essa coisa não acrescenta dores, né? Quando a gente faz da vontade de Deus, vai ter resistência, vai ter dificuldade, mas você sabe, eu sei que o Senhor está no controle. E se Deus vai fazer, Ele não é grande o suficiente para, se Ele quiser mudar a lei a seu favor, Ele pode. Se ele quiser mandar uma pessoa que vai te fazer uma oferta de trabalho, ele vai mandar. Então, a gente acha que o problema é você querer ajudar a Deus. Então, infelizmente, eu vejo muito, né? Fulano quer me ajudar, então ele vai inventar uma posição que não existe para eu fazer de conta que trabalho lá, para depois eu falei, gente, isso é fraude, isso é crime. Não vamos fazer isso, né? Deus não tem bênção nisso, né? Eu vou com esse visto, mas na verdade eu tô indo com visto de estudante, mas eu vou trabalhar porque não sei quem, porque pode, mas vou receber pelo lado. Eu falei assim, gente, tudo isso é rolo. Eu lembro quando eu vim pra cá, antes de eu vir, a gente conversou, eu falei, vou fazer meu visto. Ele falou, Judson, faz dessa forma. Se você fizer dessa forma, pode até passar, mas é incorreto, né? Então você falou, faz dessa maneira, faz por esse caminho. Porque acho que às vezes, por mais que a gente fala, puxa, é injusto essa lei. A lei realmente tem coisas que ela não é inteligente, é isso que eu falo. A lei não é inteligente porque quando eles foram fazer, acho que não viam na prática como que funcionava. Então acho que essa é a grande verdade. E é uma lei antigona que precisa mas é a lei que temos. Então temos que obedecê-la. Agora, se nós queremos que Deus tenha um chamado, Ele vai fazer da forma correta.
não é? Agora, tem o lado da misericórdia de Deus. Você não pode fazer o incorreto esperando a misericórdia. Mesmo que eu vou pecar, porque daí Deus vai perdoar. Não, né? E as sequelas dos nossos erros, sempre a gente tem que colher, não tem como. Quando você falou uma coisa engraçada, eu lembrei. Quando eu trabalhei na Corte de Imigração, eu que fazia grande parte das decisões dos juízes, são os advogados da corte que escrevem, né? É mesmo? E acontecia muito, né? Éramos naquela época, acho que 4 advogados que trabalhavam, 4 ou 5. Uma vez uma juíza veio correndo, me entregou uma pasta e falou: Andréia, eu tô no meio da audiência, tem alguma coisa me incomodando, você pode olhar? Deus, o que tem aqui? Assim, daí eu virando a página, eu vi que a pessoa era cristã, tinha muita carta de pastor, de gente de igreja. Uau! Daí eu vi o erro, havia um erro que o Wise não tinha pego ou não estava falando. Eu falei, tá errado isso aqui. A juíza falou, sabia que tinha alguma coisa errada. E foi lá e aprovou o caso da família. Uau. Então, assim, esses milagres, eu vejo que Deus tem um interesse. Porque isso aí também vem a questão da justiça. Porque tinha um erro no negócio. Que estava escondidinho ali. E foi Deus, não é que eu sou super capacitada para ver, não. A pasta é desse tamanho, eu falei, Senhor, me ajuda a ver. Verdade. Interessante. A gente tem muita coisa a falar, nem entramos ainda no assunto da imigração, mas você fala na minha cabeça que fulano. Você lembra aquele texto quando Esther jejuou 3 dias, né? Sim. Por causa da injustiça. A Bíblia diz que o rei perdeu o sono e não conseguiu dormir de noite. E aí ele falou, traz o livro das crônicas. E ali encontrou a injustiça. Exato. Eu acho que a oração não é que ela como é que se diz? A oração ela não vai fazer com que Deus não seja justo, mas vai trazer a luz que precisa ser justificada. Exato. Ele vai trazer. De repente o Lei fala, olha, isso aqui não foi feito. Existe uma injustiça aqui. Sim. Existe um caminho aqui. Existe uma graça aqui. Existe um caminho por onde eu posso agir para fazer que não está sendo feito. Então eu acho que a oração ela como é que fala, aflora isso no céu do Senhor, fala, não, espera aí. E Deus tem as pessoas certas, porque Ele me colocou lá. Não é que eu era super capacitada, não, mas eu estava ouvindo, assim, disposta a ouvir Ele. Verdade. Hoje eu estava estudando, ontem na verdade, vamos entrar no assunto de imigração, mas ontem última coisa, ontem eu estava estudando aquele texto, tem tempo que a gente não conversa, né? Ontem eu estava estudando aquele texto quando 2 homens, depois que Jesus morreu, foi José de Arimateia e Nicodemos. Um colocou perfume e o outro foi diante de Pilatos. E eu falei, quem são esses homens? Eu pensei que um era empresário, né, José de Arimateia, mas na verdade os 2 eram juristas. Trabalhavam na área da lei, eram advogados ou juristas. Um era senador, que era jurista, que era José de Arimateia, e o outro também era fariseu, doutor da lei. Eu falei, interessante, né? Aqueles que eram juristas, que na hora que precisava, Deus levanta eles para falar, não, eu vou cuidar do corpo. Isso é muito fenomenal, né? Glória a Deus. Monte mais, Andréia tá aqui. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre migração. Vamos lá. Tem muita gente me perguntando, falando, Judson, eu estava viajando para New England alguns dias atrás. O pessoal falou, o que está acontecendo na Flórida? As leis na Flórida mudaram, um tanto de gente está saindo correndo de lá. Como é que faz? Vão entrar, vão parar os carros e pegar as pessoas e mandar embora. Então existe muito medo sobre imigração e eu tenho a impressão que muito não é verdade, ou é má informação, e aí por isso que eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Por onde você quer começar? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa a falar é, tudo que começa a gerar pânico, você como cristão tem que parar e espere, porque não é assim, não existe nada que gere esse pânico todo, não temos razão para viver em pânico, porque o pânico ele tem uma coisa que é muito perigosa, tem os aproveitadores do pânico. Isso. Os aproveitadores do pânico são os que tentam achar soluções que não existem para vender e ganhar dinheiro em cima do pânico do outro. É verdade. Então, quando, por exemplo, aqui que temos furacão, o que acontece? Começam a vender água caríssimo, começam a fazer coisas que, na época do furacão, por causa do pânico das pessoas. A mesma coisa na época de imigração. Qualquer susto, até na época do 11 de setembro, que aconteceu depois daquilo, o que teve de gente vendendo soluções miraculosas, coisas que não existem, que depois se transformam em problemas gravíssimos. E uma dessas maiores coisas que estão vendendo, só para alertar o pessoal que está escutando, que está aqui nos Estados Unidos, pegue seu work permit em 3 meses. Garantido. O que é isso que eles estão fazendo? Eles estão aplicando asilos frívolos para as pessoas que não qualificam.
certo? É uma fraude. É uma fraude. Primeira coisa, a pessoa faz um asilo frívolo, é uma fraude e você não qualifica. Você vai receber seu work permit? Vai, porque a lei diz que depois que aplicou, em 3 meses, depois que você aplicou, você tem um período de 6 meses, depois você pode ter o teu work permit. Ok. Só que o que vai acontecer depois que isso for negado? Primeiro que provavelmente nem vai ser negado, vai ser direto para a Corte de Imigração, porque você já está aqui há mais de um ano. Na Corte de Imigração, o que você está? Você está em deportação. Você e sua família estão sendo mandados embora. E a não ser que você tenha uma maneira de se legalizar imediata, e a não ser que o juiz não ache que você fez um asilo frívolo, que você provavelmente fez, e se o juiz achar, você fica barrado o resto da vida de ter qualquer benefício imigratório, mesmo se a sua esposa ou seu marido for americano, se seu filho for americano, você nunca mais na vida tem nada. Interessante. Eu lembro um seriado que eu assisti uma vez. Tinha um caso de uma mulher que casou com um oficial militar do exército, extremamente respeitado, porém ela foi deportada. Ela tinha filhos, tinha tudo, porque no processo de entrada ela mentiu. Interessante isso, Sim. né? É uma das coisas que às vezes eu falo pro pessoal, a mentira, Sim. ela não tem como. Quando se descobre a mentira, a fraude, você pode fazer o que quiser. Eu na época falei, nossa, mas que loucura, a dona tá aqui, mas eles falaram, mas infelizmente ela mentiu no processo de entrada. Houve uma brecha. Interessante isso, né? Isso que você tá falando é isso, né? Exato. Então, acho que aquela coisa fácil, né? Que parece maravilhosa no momento, ela é perigosa. Então, a gente, tipo assim, não, o cristão, acho que o imigrante no geral tem que tomar cuidado, não cair nessas ciladas. Então, primeiro conselho, não se apavora. Não se apavore. Porque o apavoramento vai fazer você comprar qualquer coisa no mercado. Fazer qualquer loucura, né? Colocar sua família em risco. Uau, é verdade. Perder tudo que você tem por um work permit que vai durar um ano, menos que isso. Eu acho que às vezes a pessoa está andando debaixo de uma palavra de Deus, né? Daí a pouco ela vê um grito. Acho que o diabo faz muito isso com a gente, né? Ele dá um grito, corre, você sai correndo. Na Bíblia você vê isso lá em Neemias, você vê isso com Saul, que Deus falou, espera, ele ficou com medo e saiu e perdeu o que Deus tinha para ele, né? Sim. Então acho que muita gente, por isso que eu queria ter esse tempo com você, porque eu acho que muita gente hoje, às vezes, Deus está falando com ele, mas ele ouve a mídia, ouve as informações, ele apavora e sai correndo, ou abre mão dos princípios, e aí ele comete uma fraude, um crime, e aí o inimigo tem ele como refém, né? E é interessante porque algumas coisas, algumas leis, isso eu falo assim, porque a gente vive num mundo que é um mundo político, que tem ideais, etc. Então eu não vou entrar em política, eu não gosto de entrar em política nunca. Mas eu acho que é importante as pessoas entenderem que muitas leis e muitas coisas, elas têm um efeito, que eu falo que é um efeito mais um efeito moral do que um efeito prático. Essa lei aqui, ela faz mais barulho do que realmente danos, se eu conseguir explicar dessa forma. Ela cria um pânico que já está sendo criado, e muito disso é por falta de entender a lei. Primeiro, eu entendo, porque veja, eu falei, eu até imprimi, é enorme o negócio, né? Ela é grandona. Qual que é o nome da lei? É FL 1718. É essa lei que saiu algumas semanas atrás, né? É do estado da Flórida. Então, a primeira coisa, gente, aqui nos Estados Unidos a Constituição tem uma coisa linda, que fala assim, ela tem uma organização, que existem leis que são superiores a outras. Então, a Constituição é superior à lei federal e a lei federal é superior à lei estadual. Então, em algumas áreas onde a lei federal meio que tomou conta de tudo, a lei estadual não pode entrar. E a imigração é uma delas. Então, jamais vai existir uma lei estadual de imigração. De imigração, não existe. Então, o Estado não pode deportar ninguém, o Estado não pode fazer nada. Então, nisso. Então, a primeira coisa é essa. O que o Estado está fazendo aqui? Eles criaram algumas coisas, algumas maneiras de penalizar certos empregadores, certas pessoas que transportam alguns tipos limitadíssimos de pessoas. Eu vou descrever quem são essas pessoas. Não é todo mundo. E impor leis que já existem. Então, por exemplo, hoje em dia não é permitido pela lei federal você empregar pessoas que não podem trabalhar. Ou que não tem autorização de trabalho, ou que estão com visto que não é coerente. Então, alguém com visto de estudante não pode trabalhar. Isso já é lei, não mudou isso. O que o estado da Flórida está fazendo, ele vai começar a penalizar os empregadores que, sabendo que aquela pessoa não pode trabalhar, empregam aquela pessoa como funcionário. Então, ainda tem essa distinção. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, não é que está criando uma lei nova. Está se impondo algumas coisas nas empresas. Então, essas empresas podem perder licenças, essas empresas podem ter multas, ter penalidades mais severas, dependendo de quantas pessoas são, se elas empregarem essas pessoas, que já não poderiam empregar do começo. Que já não podia fazer mesmo, né? Então, não é que, mas eu tô agora com todo mundo. Então, não era pra estar. Então, começa aí. Né? Tipo assim, é verdade, né? Aí, o que acontece? O Estado está fazendo isso
Então, claro que indiretamente afeta a pessoa que está trabalhando. Eu entendo isso, não é? Eu entendo. Mas, infelizmente, já era lei. Então, não era que você não sabia, já era lei. Não é? Essa volta à questão do planejamento, não é? Aí, essa questão de transportar pessoas. Não é que não pode colocar a pessoa dentro do carro e sair transportando. Tá todo mundo desesperado. Eu não vou dar carona pra ninguém, porque... Não. Será que você tá ilegal? Se você Olha, quando a lei isso? foi proposta de início, havia um componente assim. Mas esse componente certamente era inconstitucional. Imagina o motorista do Uber, olha, um momentinho, deixa eu ver teus documentos migratórios. E é engraçado, porque não é só a questão de documento migratório. A lei é tão engraçada que eu falo assim, gente, isso aqui, coitado dos policiais que vão trabalhar com isso aqui. Porque ela fala assim, a pessoa, por exemplo, essa de transporte, a pessoa não pode ter entrado pela fronteira e não ter sido inspecionado desde a sua entrada. Sabe quantas pessoas passam por isso? Quase nenhuma, porque quase todo mundo é inspecionado. De certa forma, ele é pego lá pelo oficial do ICE, do CBP, colocado em deportação. Essas pessoas podem ser transportadas na Flórida porque elas foram inspecionadas. Ah, tá. Quem está em processo de deportação e tudo, foi inspecionado de certa forma, porque já está ali com o ICE, com o endereço dessa pessoa. E quem até está com processo em andamento, mas ainda foi inspecionado. Não tá, foi inspecionado. Quem entrou com visto e ficou fora de status, você foi admitido e inspecionado na entrada no aeroporto. Então veja que a lei ela é muito restrita em quem que não pode ser transportado para dentro do estado da Flórida. Não é transportado dentro, é para dentro. Ah, na verdade é nas fronteiras. Então você não pode pegar alguém, tipo assim, que tá na Geórgia, que entrou pela fronteira, nunca foi nem pego pela imigração e trazer essa pessoa para o estado da Flórida. Então a impressão que eu tive quando me falaram é que você não pode mais nem dar carona pro irmão pra igreja. Não é nada disso, gente. Qualquer lugar que você andar dentro da Flórida, eles vão te parar e vão saber quem tá aí dentro com você. E mesmo isso vai ser bem difícil de provar, por isso que eu falei, essa questão é tão técnica, eu vou falar, os advogados de imigração já têm dificuldade para saber a pessoa foi inspected, não foi inspected, o que é, isso aqui é um inspection, o cara do ICE dá um tchauzinho e fazer assim, é um inspection ou não é? Tem jurisdição sobre isso. Tem jurisdição que se a pessoa entrou, por exemplo, tem muitos casos que a pessoa vem do Canadá e o oficial faz assim, entendeu? Essa pessoa foi inspected pela lei. Olha que loucura. Verdade. Então, assim, como que um policial da Flórida que tá lá monitorando deixa um momento, deixa eu puxar a jurisdição, a jurisprudência da Flórida, de imigração, e ver se essa pessoa foi admitted, não foi inspected. É confuso, gente. Então, assim... Mas isso clareia pra mim muita coisa, porque é muita gente que entrou em contato comigo perguntando, desesperado. Falei, calma, vamos pensar. Então, assim, essa questão do transporte, acho que o foco aí, então, seria mais pessoas que querem fazer tráfico humano, trazer gente pra trabalhar ilegalmente. O que, na verdade, é algo maravilhoso. Claro, nós não queremos tráfico humano que, entendeu? Então, não pode transportar os seus amigos, levar pra igreja, não há problema. Não tem problema. A questão de empregar também é bem limitada. Por quê? Porque eu já falei que não podia empregar, mas supondo que a empresa tem a pessoa que está trabalhando lá. Então, tem algumas coisas que temos que olhar. Nesse aspecto do trabalho, se o empregador sabe que a pessoa não tem documentos e continua a empregar, ele pode ser sujeito a multas. Vão haver, assim, auditorias, né, que eles não explicaram como que vai ser feitas, mas vão ser feitas auditorias aleatórias no estado para verificar alguns certos empregadores. Então, cuidado, né? Então, isso é uma coisa para cuidar. A questão é, o que não pode são pessoas que são funcionários. Então, funcionário, muitas vezes, claro que é aquela pessoa que está com documento, vai trabalhar com carteira assinada aqui, que não existe, mas assim, você trabalha e tem o W-2 no fim do ano. Mas tem a pessoa que você subcontrata ou você contrata como pessoa jurídica. A jurisprudência nos Estados Unidos e a lei absorve essa jurisprudência, que não adianta você falar, mas ela é pessoa jurídica ou ela é só um contractor. Não é uma pessoa que trabalha para mim como funcionária. Se você a trata como funcionária. Então, se você trata uma pessoa como funcionária, dando as ordens, o horário de trabalhar, a hora que entra, que sai, o que tem que fazer, essa pessoa é uma funcionária. É a sua funcionária. Não importa se você chama ela do que você quiser chamar. Então, você não pode ter uma pessoa assim, que não tem autorização de trabalhar trabalhando para você. Agora, se a pessoa presta serviço, vem de vez em quando, faz uma coisa assim, a lei isenta essas pessoas. Entendeu? A mesma coisa, funcionário doméstico que vai na tua casa, limpa, não sei o que, cuida do jardim, a lei isenta também. A lei isenta claramente. Funcionário doméstico que presta serviço está isento. Então não é que é todo mundo. O que eles estão querendo controlar é que as empresas sejam cuidadosas e não contratem. Então o que está sendo mais sério, que acho que isso vai para os empregadores, os empresários da Flórida vão sentir isso. Porque existe um negócio que chama E-Verify, que é um sistema do governo americano que criaram para verificar quem pode trabalhar, quem não pode e tal. E esse E-Verify, que já tem desde os anos 90 e agora que está mais sendo usado, ele é voluntário para a maior parte dos negócios dos Estados Unidos. Apenas quem presta serviço para o governo americano é mandatory, obrigatório.
Nesse aspecto do E-Verify, as empresas da Flórida, que tem 25 ou mais funcionários, a partir de 1º de julho de 2024, então tem só ano que vem, vão ser obrigadas a usar esse sistema para verificar se a pessoa pode trabalhar ou não. Mas também já não é uma coisa nova, é uma coisa que já existia. O que está existindo é a obrigatoriedade de usar o sistema. Então isso é obrigatório e vai ter que usar. Se você tem 25, que é uma empresa que é próspera, você vai ter que usar. Agora, vamos voltar então. Existe um negócio que chama I-9, que é I-9. Quando você vai ser contratado por uma empresa, a empresa tem até 3 dias úteis para meio que checar se você pode trabalhar ou não. É uma documentação obrigatória, não importa o tamanho da sua empresa. Né? Você vai contratar alguém, você tem que preencher o I-9. Se a pessoa não preencher, ela já está em violação da lei federal. Já começou. Então, assim, isso vai ser uma coisa a mais. É meio que um espelho do I-9, esse E-Verify. Mas vai criar uma coisa a mais, que é um burden, né? Uma coisa que a empresa vai ter que fazer. Vai ter que fazer, né? É. E qual outra coisa da lei que tem mais, que tem mudança ou que tem alguma coisa? Então, o que ela não é? Acho que é importante falar o que ela não é. Então, assim, a lei não pune quem aluga casa, quem vende casa para pessoas. Aí a gente vai falar depois de venda, porque tem algumas coisas. Isso na última semana, ele falou, tem um tanto de gente que os inquilinos já mandou os inquilinos embora porque estão com medo de serem porque o que acontece? Quando a lei foi proposta, havia esse componente na lei. Mas ela foi considerada inconstitucional, certamente, e tiraram. Muito controversa e inconstitucional. Então, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos é interessante, acho que no Brasil é um pouco diferente. Aqui, por exemplo, para uma lei ser considerada inconstitucional, não basta a corte olhar e falar lei inconstitucional. Alguém tem que ter sofrido a consequência dessa lei, essa pessoa processa o governo, esse caso vai para a corte decide, depois as partes vão apelando até chegar na Suprema Corte e até a decisão final sair. Então, ele é um processo que ele exige alguém ter um dano real. Não apenas imaginário. Eu acho que essa lei é inconstitucional. Não pode, a corte não pode dar uma opinião jurídica apenas. A corte tem que resolver um problema aqui nos Estados Unidos. Ela resolve aí. Então, muitas vezes, o que acontece? Algumas leis que a gente sabe que ela tem um cunho inconstitucional, elas são lançadas aí até por um peso político, sabendo que elas vão ser revertidas, mas elas vão fazer um dano. Por quê? Porque elas vão demorar até a Corte Suprema reverter. Né? Então, assim, a gente vê algumas coisas assim. Essa outra lei que a gente vai falar depois, eu acho que vale a pena pincelar, que é a que proíbe a venda de certas casas para pessoas de algumas nacionalidades. Ela tem alguns componentes que são questionáveis dentro da Constituição americana, que eu acho que pode ser que isso aconteça, mas vai demorar. Então, o dano vai acontecer. Até lá, as pessoas têm que se prevenir, se organizar. Se preparar, né? Uma coisa que eu acho que vai afetar muito até brasileiros que estão aqui sem documento ou ainda com algum outro documento que não permite eles tirarem o driver's license, é a questão da carteira de motorista. Sim, me explica isso. O que acontece? Muitas pessoas fazem, e também não é correto, vão em outros estados e obtêm carteiras de motorista de outros estados que permitem a pessoa sem documento obter carteira de motorista. A Flórida não permite. A Flórida você tem que ter algum tipo... às vezes você não tem que ter o benefício, mas você tem que ter um benefício pendente. Algumas coisas, né, que você tem que seguir. Muitos estados não olham para a questão do status imigratório da pessoa, como o estado de Washington, o estado de Nova York e alguns outros estados são mais generosos com a questão de carteira de motorista. De julho parece que Massachusetts vai liberar também para também. Então, o que acontece? O estado da Flórida vai começar a não aceitar essas carteiras de motoristas aqui. Só que eles, tipo assim, não é, meu Deus, todos os estados. Não, eles não vão aceitar e eles vão publicar quais são as carteiras. E eles vão publicar, porque, por exemplo, alguns estados, eles têm tipos de carteiras diferentes. Essa carteira de motorista é para todas as pessoas. Essa carteira é para quem pode morar nos Estados Unidos sem documentos. Então, eles têm, às vezes, até um leque de carteiras. Pessoas que não quiseram, que optaram em não falar o seu status imigratório, tem essa carteira com esse estrelinho ou esse desenho aqui. Então, é importante, então, entendeu? Eles vão, tipo, filtrar o tipo de carteira que pode ser aceito ou não, por estado. Porque eu pensei, o que vai fazer com os snowbirds? Então, se a pessoa ficou aqui 6 meses do ano, supondo que a pessoa com carteira de outro estado. E até pessoas que vêm visitar, ou que seja. Então, a lei isenta essas pessoas. A Flórida é o estado de turismo. Exato. Como é que você vai fazer se você cria uma lei tão rígida assim? Como eu falei, vai ser a dor de cabeça. Os americanos, tira os turistas, tira todo mundo porque uma grande parte, pelo menos na nossa região, uma grande vai parte criar um problema. São os snowbirds, né? Aqueles que vêm passar aqui 4, 6 meses de férias. Fecha a casa e vai embora. E aí eles ficam aqui, eles não trocam
com a carteira de motoristas. E a gente vai ver, assim, acho que o que a gente vai ver, talvez, vai ser como que a polícia vai lidar com isso. Que vai ser, imagina o trabalho pra polícia, deixa eu puxar todas as carteiras que existem no estado de Washington pra ver se a sua se encaixa. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa é americana, ela opta em não falar o estado dela. E ela pega a carteira mais ampla. Aí a pessoa tem que provar ainda que é americana, então tem que ter um documento adicional. O americano aqui não tem carteira de identidade. Você vai andar com passaporte? Vai ter que andar com passaporte, talvez. Então, assim, veja... Eu acho que provavelmente essa lei vai ser ajustada rapidamente, né? Porque vai criar, assim, na prática, ela vai ser problemática de aplicar. A polícia vai sofrer. Porque imagina ter que puxar, deixa um momento, deixa eu ver se a estrelinha, se a cor da esquina aqui da sua carteira. É verdade. Né? E talvez também exista alguma, assim, os estados normalmente aceitam as carteiras dos outros estados. Uma reciprocidade. Uma reciprocidade. Né? Então talvez esteja uma questão aí também. Como que vai ser? A Flórida não vai aceitar o daquele estado? Então ninguém não vai aceitar o da Flórida também? Estado não vai querer aceitar. Então eu não sei como que vai ser. Então vamos observar. Isso a gente não sabe. A lei vai entrar em vigor daqui a um mês, né? Então vamos observar. Mas não tenha medo. Não tem medo. Não entra em pânico. Agora, você já sabe, quem mora na Flórida, vai na escola na Flórida, tem casa na Flórida, tem contrato de aluguel na Flórida e tem carteira de outro estado, você mentiu em algum lugar. Se você foi para outro estado tirar a carteira, você sabia que você estava fazendo uma coisa errada. E a coisa errada sempre pode ter uma consequência. Verdade. É complicado, né? Então, assim, não é que eles falam, coitado, eu tô com a carteira, eu fiz tudo certinho. Não fez tudo certinho. Fez algumas coisas erradinhas. Então, eu sempre falo, né? Que eu falo, todo mundo fala, eu fiz tudo certinho. Eu falo, não fez. Algumas coisinhas você esqueceu de fazer, meu pai. Então, assim, é importante a pessoa ser honesta com ela mesma. Tipo assim, eu não fiz tudo certinho. Porque quando eu fui lá, eu peguei o endereço de uma amiga, coloquei que era o meu endereço. Tipo assim, ter consciência de Você sabe que eu acho que uma das portas pra graça de Deus entrar é quando a pessoa fala, eu errei, Senhor me ajuda, eu quero consertar. Eu acho que até, eu percebo que os Estados Unidos carrega essa graça. Sim. Eu acho que existe uma predisposição no jurídico dos Estados Unidos quando você encontra pessoas que são sinceras, falam, não, eu errei, eu quero consertar, estou disposto. Eu acho que até parece que aperta a compaixão no coração do juiz, fala, não, sabe uma coisa, vamos. Eu acho que essa sinceridade, eu acho que muita gente fala, não fiz nada, tenta insistir que ele não fez nada, mas ele sabe que tem algo que ele errou. Exato. E que ele precisa falar, Senhor, eu errei, eu preciso ajudar, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua graça, me mostra um caminho. Eu acho que a graça de Deus entra aí quando nós nos arrependemos e confessamos, e eu acho que a graça de Deus move o coração de magistrados quando nós nos colocamos nessa posição. Sabe uma coisa, Senhor, eu quero acertar, me ajuda. Uma das coisas que eu encontro às vezes, irmãos, eu falo, irmãos, não existe desculpa, começa a orar, não importa se você, mas eu já tentei tudo. Tem uma conversa com Jesus e fala, Jesus, eu tô assim, me ajuda a acertar. Eu quero daqui para frente falar a verdade, daqui para frente eu quero consertar. E eu vejo a graça de Deus começa a abrir o caminho para a pessoa no meio de situações. Eu acho que você deve ter situações assim. Sim, não, é interessante. Uma coisa pessoal minha, né? Eu tenho assim, nos últimos anos eu tenho tido assim um desejo de ver mudança, realmente, reforma imigratória. E eu vejo que há uma dureza no coração das pessoas e eu tenho orado. E a oração que Deus tem colocado no meu coração, ela tem dois aspectos que é exatamente o que você falou. O primeiro é um aspecto de justiça. Deus, isso aqui não tá justo. Vamos consertar. Sim, olha isso aqui. Mas outro aspecto é o aspecto que tá faltando, que é um aspecto de arrependimento. Eu não tenho visto muito. Eu tenho visto arrogância. Não fiz nada errado. Eu só trabalho, eu pago meus impostos, eu não fiz nada errado. Mas você fez alguma coisa errada. Você veio com visto de turista para ficar permanente trabalhar. Você veio com visto de estudante para trabalhar. Você foi no outro estado pegar uma carteira motorista que não lhe pertencia. Você, tipo assim, existem coisas erradas que você fez. Mesmo que não seja, meu Deus, não é um crime enorme, mas é uma coisa que você tem que pensar, eu errei. Brecha, né? E eu acho que falta esse arrependimento no coração do imigrante. Eu digo, é importante, porque Deus quer agir. É verdade. Mas ele precisa de um espaço de sobrenatural e acho que a gente precisa trazer esse espaço. Eu acho que Deus dá graça, acho não, né? O que a palavra de Deus, né? Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo, né? E eu acho que a chave, principalmente para a igreja, para cristãos, humilhar debaixo da potente mão de Deus e falar, Senhor, me ajuda. Me dá. E às vezes a gente tenta, eu acho que muitos entram, uma coisa que você me falou, né? Que muitos casos é porque a pessoa começou errado, armou advogado errado, entrou como é que fala? Num aproveitador. E eu acho que muito disso é porque a pessoa tenta fazer no seu próprio braço, né? E ela não vem pro Senhor com quebrantamento e fala, Senhor, me ajuda. Ele acaba caindo em laços. É o mesmo texto que a Bíblia fala, que aquele que quer ficar rico demais, ele acaba caindo em grandes ciladas, né? Eu acho que as pessoas querem burlar o
sistema e fazer. Não, eu tenho um jeitinho, né? Aquela palavra, não sei se nem existe não, isso. mas é isso mesmo. Tem. Né? Olha, o brasileiro é muito criativo. E eu vou falar, tem pessoas, e acho que isso é outro alerta para o brasileiro, né? Com relação à imigração, é claro que você quer escutar o que te agrada. Mas o bom advogado, às vezes, é um remédio amargo. Ele vai falar o que você não quer ouvir. Ele vai te falar um espere. Ele vai te falar um agora não. Ele vai falar, não é desse jeito, o caminho é mais longo. É não verdade. Agora, para encontrar esse tipo de advogado é difícil, André, vou ser sincero. Porque pensa bem, o cara tá aqui com $30 mil, com $40 mil, querendo colocar na mão de alguém que dá uma promessa. Não é verdade? Sim. Talvez eu tô errado. Em muitos casos a pessoa fala, eu já investi tantos $1.000, $40 mil, o advogado me prometeu isso e isso. O advogado não vai falar pra você, espera. Vai falar, põe o dinheiro na minha conta e vamos ver o que acontece. O bom, mas olha, acho que é aí que tá a questão. Primeira coisa, procurar um advogado. Tem uma coisa que eu vejo o brasileiro caindo muito, são nos consultores. Gente, não existe consultor de imigração. Da mesma forma que não existe consultor de medicina operando você, né? Você precisa de um médico, alguém que é licenciado para trabalhar como médico. Então, a mesma coisa, o advogado que vai trabalhar com imigração. A imigração é considerada uma das leis mais complexas dos Estados Unidos, porque é uma loucura, tá no título 8 das leis federais. Se a pessoa não é um advogado licenciado, ela não pode te representar. Isso aqui eu acho que é bom repetir. As leis de imigração nos Estados Unidos é considerada uma das mais complexas. Junto com as leis tributárias, são as mais complexas. Uau. A Suprema Corte dos Estados Unidos diz isso. É como um médico de neurologista fazer uma cirurgia mais delicada do mundo e você chamar um enfermeiro. Não, nem enfermeiro, você chamar a pessoa que está lá limpando o chão, vem aqui, faz para mim essa cirurgia. Porque é isso que está acontecendo com os brasileiros. Uau, isso é muito sério. Isso é muito As pessoas, mas o consultor falou tal coisa, o cara o blogueiro falou isso, agora tem corretor de imóveis que está fazendo visto, tem gente que é consultor. Não se impressione com promessas, não se impressione com o tamanho dos escritórios, porque essas pessoas não são bobas, né? Então, essa é outra pergunta. Como você checa? Peça para saber a licença desse advogado, primeira coisa. Você pode checar. Não é eu vou ficar com vergonha. Não tenha vergonha. O advogado que é advogado vai ficar feliz que você perguntou essa pergunta. Se a pessoa achar estranho, já é um mau sinal. Fuja. Você tá desconfiando de mim? Se a pessoa pergunta pra mim onde você é licenciada, posso ver sua licença, eu ficaria muito feliz. Essa seria a primeira coisa. Eu falei, essa pessoa é séria. Né? Aqui nos Estados Unidos é o mesmo sistema do Brasil, o OAB? Não, aqui é mais difícil, por isso que é importante perguntar. Isso é uma das coisas que eu tô... Mais difícil que a prova do Brasil, não, do OAB? Não é que é mais difícil em algumas coisas, mas o que é mais difícil é checar, porque aqui é por estado. Cada estado licencia os seus advogados. A lei de imigração é uma lei diferente, porque ela é uma lei federal, então você pode praticar em vários estados, mas você tem que ser licenciado. O que as pessoas se aproveitam? Por exemplo, a pessoa está na Flórida, o advogado está na Flórida. Eu sou licenciado na Califórnia. Se você não sabe se a pessoa é, às vezes você não consegue ver. Peça para ver a licença se você não conseguir achar. Entendeu? Porque, assim, querendo ou não, é sua responsabilidade. Você não vai fazer uma cirurgia se a pessoa falar, eu sou licenciado como médico sem você saber. Não é? Quantas pessoas não são vitimadas por pessoas que injetam coisas perigosas no outro, né? Cimento, eu já vi tudo com a história. Não é diferente com a imigração. Você vai entregar a sua vida e a da tua família na mão de qualquer um? É verdade. É o seu futuro, né? Muita gente tem empresa daqui, tem processo, coloca a mão e eu tô vendo muito. E tem consultores, assim, tem coisas perigosas acontecendo, consultores que acham brechas, por exemplo, o estado de Washington permite não advogados serem donos de escritórios, porque tem muito lobista lá. Então é por isso que o Estado permite. Então tem um não advogado com um advogado que tem um escritório, mas o não advogado não pode abrir a boca. Ele só é dono e pode supervisionar a parte não jurídica, ele pode só a parte administrativa. Ele não pode dar um pio. Mas o que a gente tá vendo, essas pessoas abrem, acham a brecha, pegam, eu falo que é o laranja, o advogado laranja, abre o escritório lá, Washington. Normalmente é um advogado inexperiente, um advogado com pouca experiência, ou de uma outra área que não entende de imigração. Fala, imigração é só papel, é só formulário. Não entende a complexidade. Abre um escritório, monta salas lindas, escritórios lindos, nomes bonitos. As pessoas se impressionam. Vê o nome de um advogado, olha o perigo. Mas cai na mão. Quem tá dando a consulta? Então, a outra coisa que alerta. Quem está falando com você é o advogado licenciado? Ou você está conversando com a paralegal? Você está conversando com um consultor? Você está conversando com alguém de vendas, que é mais perigoso? Meu pai. Fulano é de vendas do escritório. Peraí. Como que vai falar com alguém? Ninguém tá te vendendo alguma coisa. Olha, eu te vendo procedimentos médicos. Não existe isso. Você tá conversando com alguém que vai ter uma estratégia para sua família jurídica. Verdade. Não pode ser um vendedor.
Não pode ser a paralegal. A paralegal não é alguém que... A paralegal é uma secretária jurídica, uma secretária do advogado, que ajuda o advogado. Ela trabalha embaixo do advogado. As minhas paralegals são maravilhosas. Elas fazem muita coisa, mas embaixo da nossa autoridade. Quem toma a decisão, quem faz a estratégia, quem faz tudo é o advogado. E a Renata hoje começou como paralegal e é advogada. É mesmo? Ela se tornou advogada. Ela começou paralegal, fez o direito aqui, ela é advogada no Brasil, mas assim, quando ela era paralegal só, ela não dava conselho. Ela falou, fala isso com a advogada. Deixa eu verificar. Ela falou, vou verificar com a Andréia e te falo. Então, assim, são coisas que a gente tem que entender que existe o porquê das coisas. Se a pessoa começa, tipo, outro sinal vermelho, eu falo red flags, né? As bandeiras vermelhas. Se a pessoa promete coisas sem risco, não existe isso em imigração. Imigração sempre tem risco. É verdade. É que nem aquele cara que vai falar, invista aqui, compre quantas criptomoedas, você vai ficar milionário. Não tem risco. É investimento de alto risco, investimento de alto risco, não tem jeito. A mesma coisa que imigração. Qualquer promessa, não vem porque é certeiro, vai dar certo ao seu dinheiro de volta, não sei o que, nunca perdemos nenhum caso. Essa conversa é a conversa perigosa. Uau. Muito bom. André, isso é muito... Gente, eu vou dizer para vocês precisam... Nós vamos tentar dividir esse programa em algumas fases, porque são assuntos muito importantes. São importantes. Que pode salvar e livrar muita gente de entrar em fria. Que eu vejo de famílias, Pastor Gilson, que vêm para mim, que caíram nessas ciladas. E eu fico triste, porque é atraente. Primeiro que você está numa lei de um país que você não sabe. Eu não sei que aqui não pode... Eu nunca lidei com imigração fora do Brasil, quando estava no Brasil. Pensa, você nunca lidou. Você não entende que imigração é uma coisa jurídica. Você cai na mão de um consultor, você fala, é que nem um despachante que faz um visto, ou não sei o quê. Então, olha o risco, que as pessoas se aproveitam disso. O que eu fico triste é porque assim, tem os aproveitadores que sabem que não pode fazer. E a Flórida, a gente tá falando de lei da Flórida, na Flórida é um felony praticar o direito sem licença. É mesmo? Uau! Felony, cadeia, 3 anos, pelo menos, entendeu? Então, assim, é muito sério. Agora, a pessoa faz porque é impunidade, vai fazendo... É complicado, né? É muito complicado. Agora, o imigrante, acho que assim, se você tem o desejo de vir para cá, ou se você está aqui, consulte alguém que é licenciado. Consulte mais de uma pessoa. Pegue uma segunda, uma terceira opinião. Invista nisso. Mas tem que pagar consulta? Tem. Mas é a tua vida. Vem pelo caminho correto, né? Eu acho que existem... Deus me deu muita compaixão. Com muitos que estão aqui, entraram, mas sabe uma coisa, a graça de Deus está aí. Aonde você está agora começa correto. É o que eu penso sempre. Aonde você está, ok. Descobriu, a Bíblia fala, lembra de onde cai. Se você está aqui, vamos lá, vamos sentar, vamos orar, vamos conversar. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar um caminho, vai te dar uma... Mas se você ainda não começou o processo, para qualquer nação, seja Estados Unidos, seja na Europa, ou qualquer lugar que Deus está te mandando ir, que você sente que o Espírito Santo está te mandando, começa da maneira correta. Eu acho que essa é uma chave. E nada de jeitinho. Então eu vou falar os jeitinhos que são disfarçados de coisa boa. Fala. Ai, eu fico assim, ó. Eu já vou... Respira fundo. Respiro fundo. Não, doutor, é o seguinte, eu venho pra cá, a tal igreja vai me ajudar, vai fazer um visto pra mim, eu não vou trabalhar lá, viu? Eles vão fazer o visto pra mim, mas eu vou fazer outra coisa. Isso é jeitinho, gente. O visto fala que você tem que trabalhar lá, full time naquela igreja, ou part time, mas vai trabalhar lá. Se você tá fazendo visto pra ir pra essa igreja, mas você não vai estar lá, porque você vai fazer outra coisa, e o pastor só tá te ajudando. Não, te ajuda não, ele tá fazendo uma fraude pra cobertar a sua vontade de vir pra cá e ter um documento pra vir ilegalmente. Meu pai. Então, assim, eu sou muito séria quando eu vejo isso. Tendo trabalhado no governo, eu vejo com os olhos como se fosse o juiz olhando aquilo lá. Aquilo lá não passaria... quando um juiz pegasse aquilo. Tem como o juiz acaba descobrindo essas coisas? Eu posso falar assim, mentira, assim, tem gente que fala, mas não aconteceu nada comigo, com você. Mas quando eu tava na corte, todo mundo que tava naquela corte tava em deportação. Todo mundo. A corte de imigração não é uma corte que você fala, vou pedir alguma coisa. Não, você tá em deportação. Você vai tentar sair da deportação. Todo mundo que tá lá, todo mundo lá deu um jeitinho de uma forma ou de outra e caiu lá dentro. Então, assim, eu vi de tudo lá. Vi pastores. Então, tem gente que é enganada? Tem. Tem muita gente enganada, principalmente por essas pessoas que se passam por advogados ou que prometem coisas. Que acaba se enganando, né? Tem gente que escuta o que quer escutar. Entendeu? Todos os advogados falaram não. Daí vai lá no carinha que tá lá trabalhando. Não, porque mas fulano falou que sim e a mulher dele trabalha na imigração. Essa é outra coisa, cuidado. Se alguém falar que fulano, ciclano trabalha na imigração... Eu trabalhei na imigração, você nunca vai me ver falando eu trabalhei na imigração, eu sei o que eu tô falando. Eu não vou falar isso. Porque sabe qual é a única vantagem que isso me dá? É que eu sei como eles veem as coisas. Essa é a vantagem.
eu jamais vou usar os meus conhecimentos de pessoas lá dentro para obter uma vantagem para os meus clientes. Interessante, quando eu lembro, você estava falando que eu lembro. A gente às vezes estava aconselhando. Quando a gente plantou uma igreja em Nova Lima, em Minas Gerais, a gente aconselhava. Então nós tínhamos, eu acho, o presbitério, eram 5 pastores, mulher muito bem. Tinha aquelas ovelhas que iam para todos nós e ele é tão esperto que ele sabe, eu era o mais molinho, então sempre mas o Judson falou isso, e às vezes a pessoa chegava, depois que chegava para mim já tinha falado com tanta gente, falava, não, o Judson vai dar a palavra que eu quero ouvir. Sim. E eu acho que às vezes a gente começa a procurar, até que a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir, e nem sempre o que a gente quer ouvir, o que a gente precisa ouvir, né? É mesmo, porque às vezes você falou metade das coisas só para aquela pessoa, você não falou tudo, entendeu? Então assim, eu acho que tem que tomar cuidado. Então, seja sério. Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai abrir um caminho. Se é pra você estar aqui, ele vai abrir um caminho da maneira correta. E eu vou te ser sincero, eu tenho percebido que Deus tem aberto o caminho para mundo. É impressionante como tem irmãos que Deus tem colocado nessa terra. Sim. São enviados para cá mesmo. Eu era meio cético com isso, para ser sincero. O cara tá querendo ir para fugir do Brasil, mas existem algumas pessoas que realmente o Espírito Santo tem colocado, e mais, tem colocado em posições de influência para abençoar essa terra, porque essa terra já enviou muitos missionários para o Brasil. Né? E muitos anos atrás, uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo, o Brasil tem uma dívida com os Estados Unidos de abençoar essa nação, de profetizar nessa terra, de amar essa terra, de ganhar os netos e os bisnetos dos missionários que foram para o Brasil e para as nações. Então eu tenho visto Deus trazer, não sei se você tem visto isso, mas eu tenho visto pessoas que genuinamente o Espírito Santo enviou e colocou, como Abraão, né, foi imigrante, Deus falou, quero que você vá. E como que Deus tem aberto portas e tem, como é que se diz, estabelecido essas pessoas em áreas chaves. Quantas irmãs que às vezes limpam casas, que têm a oportunidade de profetizar e ganhar famílias inteiras que nunca teriam acesso ao Evangelho. Deus tem colocado essas mulheres em lugares, Deus tem colocado irmãos, alguns irmãos trabalham, tem empresas de construção, eles chega na casa que a pessoa está desesperada, sem esperança, ele é o único evangelho que aquela pessoa, impressionante, o único evangelho que aquela pessoa teve acesso é aquele constructor, aquele construtor que chegou na casa dele e de repente começa a orar, a pessoa é curada. Eu vejo como a menina lá de Naamã, né, que falou exatamente que se você tivesse em Israel você seria curado. Então eu tenho visto isso acontecer. Não, é maravilhoso. Por isso que eu pedi assim, a gente precisa falar sobre imigração, porque Deus tem as coisas erradas, mas tem tanta gente que Deus realmente trouxe e Deus realmente está movendo, que Deus realmente tem um plano para a vida dela. E tem um bump, tem uma dificuldade no caminho, mas que o Espírito Santo fala, não, filho, eu te chamei. Eu vou abrir as portas, eu vou te ajudar, eu vou te dar graça. Eu tenho visto isso acontecer. Sim, Deus é assim, acho que é isso que eu ia falar. A gente tem que olhar para a imigração, tentar olhar com os olhos dele. É difícil, né? A gente olha assim, é isso, aquilo. Ou a gente é muito rígido, ou a gente é muito solto. Eu não acho que tem uma coisa que é fits all. Tem o olhar de Deus. Ele tem um olhar especial com imigração. Tem gente que está sendo trazida aqui, sim, eu creio que também para desafiar essa nação, não é? Desafiar até o orgulho da nação, porque às vezes o pequenininho, né, o estrangeiro vem e contribui, não é? O José que veio para o Egito transformar e salvar aquela nação daquela fome que teve ali, não é? E outra coisa, eu tenho visto muitos, porque a gente sempre, nós brasileiros, às vezes a gente vê muito o nosso erro, né? Não tem como, né? O jeitinho brasileiro, os brasileiros dão esquema, mas eu tenho conhecido muitos brasileiros que são íntegros com seus impostos, que são íntegros com a sua vida, com a sua família, que tem se envolvido na comunidade. Excelente trabalhador. O meu chiropractor, um dia falou, a dona que estava me tratando falou, os melhores funcionários que a gente tem são os brasileiros. Eu falei, uau! E o brasileiro é muito inteligente. Deus derramou no Brasil uma criatividade, uma inteligência. É engraçado, né? Porque eu faço muito visto desses de habilidade extraordinária, o National Interest Waiver. E eu tenho trazido para cá, assim, tem sido aprovado rapidinho, brasileiros com patentes, com ideias inovadoras, de tecnologia, de tudo que você possa imaginar.
O brasileiro é assim, cheio, repleto de coisas abençoadas para entregar para essa nação. E os Estados Unidos eles têm interesse, têm vistos que são para essas pessoas. Exatamente. E elas estão vindo e contribuindo e fazendo coisas lindas aqui. Verdade. Eu sinto a graça de Deus nisso, como se o senhor fala, porque anos a gente ora por missões, anos a gente ora por o Brasil ser influente nas nações, porque a gente tem uma palavra, e isso está falando, eu tenho percebido isso, irmãos vem para cá, daqui a pouco são contratados por universidades, são contratados para outras empresas, e Deus está colocando eles em lugares estratégicos para abençoar a nação e para declarar o reino de Deus. E você vê algumas situações no Brasil hoje, políticas, econômicas, essas pessoas não conseguem florescer. Porque se elas querem fazer qualquer coisa, tem que pagar suborno, se quiser fazer tal coisa, não consegue, pela idade ou porque seja. E aqui elas são plantadas e florescem, né? Dão frutos. Agora, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Não acho que a gente já está mais de uma hora aqui falando, isso é muito bom isso. Mas vamos lá, vamos tentar falar um pouco, duas coisas, dois assuntos que eu queria falar. Eu queria falar primeiro, hoje, se alguém quer imigrar, qual que é a melhor maneira para essa nação, por exemplo, para os Estados Unidos? Se a pessoa fala, Deus me chamou, quais são os tipos de vistos que são viáveis para uma pessoa que está nos assistindo e fala, eu estou orando, Deus colocou no meu coração, eu sei que Deus tem. O que essa pessoa precisa fazer para ela fazer a coisa correta, sem fazer o jeitinho? Qual seria o caminho? Eu acho que a primeira coisa... Os caminhos que existem. É buscar um aconselhamento jurídico de alguém especialista em imigração. Então, não é qualquer advogado de imigração, como eu falei, é uma coisa bem maluca, né? Então, procurar um bom advogado de imigração, investir nessa consulta e entender, conhecer os caminhos. Então, porque por exemplo, o advogado vai explicar para ele, vai estudar quem ele é para saber quais as possibilidades. E não só quem ele é, explicar o que é a lei de imigração. Porque a lei de imigração, por exemplo, existem caminhos... assim, tem a história da pessoa e tem a lei. A lei, ela é antigona, então a gente às vezes fala assim, não tem muitos caminhos para pessoas, por exemplo, que não têm um diploma universitário. Não tem muitos. Então é complicado. Mas, por exemplo, tem vistos temporários, que são vistos que a pessoa vem, fica um tempo e volta. E tem os permanentes, que são os green cards. Tem os permanentes por família, que são os óbvios, que a gente já sabe. Mas tem também os por trabalho. Então, nesse primeiro momento, acho que vale a pena ver com a pessoa quando que você quer vir. Um visto temporário, ele é mais rápido de sair. Ele é um processo mais ágil. Então, às vezes a pessoa está com uma pressa de vir e existe naquele leque dos vistos temporários alguma oportunidade. Então, seja, por exemplo, a gente falou de pastores, existe o visto religioso. E é um visto excelente, desde que você venha realmente para estar ministrando naquele lugar, né? Para estar ali naquele lugar. Então, esse visto é um visto rápido. A gente tem trazido bastante gente que vem de uma maneira rápida de vários países do mundo para cá. Deus tem trazido. Eu vou falar. Deus tem trazido pessoas muito chaves, não só do Brasil, tá? Então, assim, de vários lugares do mundo. E eu tenho observado pessoas que não sairiam dos seus países, porque tem ministérios fortes ali. Então é uma coisa curiosa. Nosso caso foi um desses. A gente é curioso. Eu acho que tem. Eu vejo também até um aspecto quase que marca de Noé, assim, a meu ver, que aqui é um lugar de proteção da palavra. Uau. Falando com liberdade, porque a Constituição aqui permite a liberdade de expressão. Verdade. E religiosa, muito forte, né? Em outros países está se fechando, inclusive no Brasil. Então, a gente vê isso acontecendo. Aí, o que acontece? Veja os vistos. Tem visto, por exemplo, de habilidade extraordinária. E esse visto de habilidade extraordinária, ele serve para pessoas tanto na área das artes, que é o óbvio, né? A pessoa ganhou prêmios e tal, mas também serve para pessoas que são extraordinárias nas suas áreas. Então, por exemplo, empresários, dependendo de o que você desenvolveu ou fez, você pode ter esse visto. E esse visto eu falo que é o irmão gêmeo, o irmão rico dele, que é um green card, que é bem parecido com ele, né? Só que ele exige um pouco mais e ele demora mais. Aí, uma outra coisa que o bom advogado vai ver é a idade dos seus filhos. Porque eu falo assim, não tem imigração se a imigração não for para a família. É verdade. Então, se você tem um filho que vai fazer 21 anos, eu acho que o foco tem que ser num visto permanente. Porque senão esse filho não vai entrar. Ele cai fora quando ele tem mais de 21, a petição de temporário, não é? Às vezes a pessoa precisa vir rápido e ela, estando aqui, ela vai fazer alguma outra coisa. Então, por exemplo, eu preciso ir rápido porque eu preciso sair do Brasil por razão X, Y, Z. Existem motivos genuínos, entendeu? Já vi questão de violência, então a pessoa está recebendo ameaça, um grande empresário. Ou então o filho está envolvido com alguma coisa que não quer quer vir para cá. Então, às vezes um visto de estudante é uma boa saída temporária. Você vem, estuda inglês, faz um ano sabático, conhece o país, vê se gosta mesmo. Porque às vezes a pessoa chega aqui e fala, detesto, quero ir embora. Ele é um bom jeito para você conhecer. Então, às vezes é um bom caminho. E a pessoa estando aqui, ela fala, nossa, vejo que faz falta no mercado uma coisa disso, um trabalho disso, vê oportunidades. E aí transiciona
transicionar para um green card. Ah, tá, entendi. É um caminho muito comum. E é um caminho prudente. Não é um caminho glamouroso, não é um caminho, né? Puxa, tem que estudar? Tem. Mas estudar é bom. Você aprende inglês. É verdade. Não é? Você tá ali recebendo alguma coisa diferente, um tempo com a sua família, Sim, né? sim. Então existem essas portas, essas possibilidades. Sim, pessoas, por exemplo, que têm diploma superior e trabalham nas suas áreas, então, principalmente nas áreas da ciência, que a gente chama STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Essas pessoas têm, assim, a prioridade, de certa forma, porque os Estados Unidos querem trazer essas pessoas, esses talentos para cá, realmente para investir nesse mercado. Então, a gente tem muito engenheiro do Brasil, pessoas das áreas de ciências, pesquisadores. Eu tenho clientes não só do Brasil, a gente está fazendo para pessoas do Taiwan, de pessoas de vários lugares do mundo. Pessoas que são brilhantes nas suas áreas, que desenvolvem coisas muito legais, né? Pessoas que criaram o brasileiro é criativo, então os engenheiros do Brasil criam coisas diferentes, solucionam problemas que têm a ver com a agricultura, o Brasil é muito grande, então como que você faz para comunicar empresas que uma tá lá no Acre, a outra tá lá no Paraná, como que você faz? Essas pessoas têm algo que os Estados Unidos quer. Então nisso vale a pena você procurar. Muito bom, muito bom. Obrigado, André. Mas tem a última pergunta. Sim, pode fazer. Duas últimas perguntas. Essa lei que está para entrar agora, eu vi falar que tem uma lei que está sendo aplicada por republicano e por democratas. Essa lei eu vi o embriãozinho dela, porque graças a Deus eu sou membro da Associação dos Advogados de Imigração, né, do sul da Flórida, dos Estados Unidos do sul da Flórida, e é uma republicana do sul da Flórida que começou a querer fazer alguma coisa na área de imigração, o que é bem interessante, volta até um pouco das raízes, né, porque a grande anistia que teve foi o presidente Reagan que fez nos anos 80, que muitos que estão aqui foram beneficiados. E ela Elvira Salazar propôs essa reforma imigratória. Juntamente ela conseguiu o apoio de uma representante texana democrata. Então é democrata e republicana juntas. O que para mim já é uma quebra de paradigma, né? A gente está num mundo tão dividido. E eu fico feliz de ver os dois partidos unidos em prol de alguma coisa em comum. E é uma lei muito lógica. Então assim, claro que não é perfeita. Eu vou ter green card amanhã. Não é. É um caminho. Ela chama Dignity Act. Ela é baseada em princípios bíblicos. Olha que interessante. Se você ler a lei, ela vai citando a Bíblia. Princípios bíblicos de dignidade. Ela tem quase que aquele... Como que chamava? 7 anos. Em 7 anos você tem... fugiu, anistia, não. Anistia, né? é quase que uma anistia. Então, ela segue esses princípios dos 7 anos. Assim, você vai ter dignidade de poder trabalhar legalmente. Você tem dignidade de poder viajar para o seu país ou sair dos Estados Unidos. Não vai ter o green card em breve, mas você pode ganhar conquistar esse espaço. Qual a possibilidade dessa lei ser aprovada? Eu acho que a primeira, assim... Sempre tem leis que vêm ótimas e não passam, mas eu acho que o que está faltando é aquilo que a gente conversou. A oração dos irmãos e o arrependimento. Qual que é o nome dessa lei? Dignity Act, o ato da dignidade. Glória a Deus. Procurem na internet. Assim, eu participei porque eles convidaram os advogados de imigração a opinar. E eu dei várias opiniões. Vocês estão vendo que eu gosto de falar. As opiniões. Acho que vamos quebrar o recorde do nosso podcast mais longo hoje. Maravilha. Mas a gente precisava falar dessas coisas. Sim, então orem, acompanhem, porque eu acho que se passar, é justa essa lei. Ela é justa, não é aquela que todo mundo que entrou recebe tudo. Não é assim. Ela tem um preço que é pago, ela tem um caminho a ser perseguido. Dela, achei interessante. Entendeu? E ao mesmo tempo ela traz modernidade para a lei de imigração, que está ainda lá, né, na antiguidade. Eu tô com um caso agora que o oficial da imigração falou assim: não posso aceitar coisas de Spotify e tal como sucesso comercial, porque você tem que mostrar vendas de cassete e discos. Então tem que voltar muito atrás. Então essa é a nossa vida de advogado de imigração. Realmente é muito complexo. Como que você vai... Não existe. Não existe cassete. Não existe mais. CD, então, é uma impossibilidade. LP. Quantos LP você vendeu? Exato. Então assim, a gente ri, mas é uma verdade. A lei é antiga, ela precisa... quando a lei surgiu, não existia computador. Não existia tecnologia, assim. É verdade. Eu amo a palavra de Deus, né? Eu fico pensando, né? A lei, a gente tentando praticar a justiça, e cada dia a gente arruma mais uma lei para tentar, quando a palavra de Deus é muito clara, né? É muito... Não vou ter que terminar. Última pergunta para a gente terminar.
pode colocar o seu nome aqui com seus contatos? Pode colocar. Muita gente pode querer entrar em contato, tem como informação, alguma coisa no site. É um prazer falar. E o nosso escritório, a minha sócia, a doutora Elora, também é brasileira. Nós temos um staff que fala português, que benção. Também espanhol, inglês, obviamente, todos falam todos os idiomas, mas... André, que benção, viu? A gente ama muito vocês, ama muito o André, sua família. Eu e ele somos muito gratos também a vocês. Né? Quando eu falei isso, mas quando nós mudamos para cá, eu estava tão em minhas costas, né? Estava com muito problema de saúde, e Deus colocou amigos na nossa frente, né? Vocês foram amigos que Deus nos deu para nos curar, para estar junto com a gente chorar junto, orar junto. Amém. E muito obrigado. E obrigado pelo que você tem feito pelos imigrantes. Sim. Né? E se eu posso deixar uma palavra assim para o imigrante: Deus ama o imigrante. Então Deus ama você. Você que é imigrante, você está chorando, Deus não se esqueceu, Ele vê as suas lágrimas. E nós temos que confiar que nós temos um Deus que Ele abre um caminho no deserto, que Ele protege, Ele nos esconde embaixo das suas asas. Assim, você não será desamparado. Mas procure fazer o que é certo. Não tente achar o atalho. O atalho é perigoso. Proteja a sua família. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo juntos aqui com a Andréia, Pai, esse tempo de comunhão. Meu Deus, obrigado pela unção que ela carrega nessa área de direito, Senhor. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor continue abençoando a tua filha, e oramos para cada pessoa que está nos assistindo, como foi falado, o Senhor ama os imigrantes, Pai. Meu Deus, o Senhor ama, meu Deus, aqueles que o Senhor envia, aqueles que são lançados, meu Deus, e o Senhor cuida deles, Pai. Eu oro para que o Senhor, na verdade, derrame graça sobre aqueles que estão agora sem saber o que fazer, não tem resposta, estão com medo, estão ansiosos. Que o teu Espírito Santo venha e traga clareza, que o Senhor traga a sensibilidade, que o Senhor gere até mesmo em nós o arrependimento para reconhecer as áreas que nós erramos, Pai. Mas em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, meu Deus. Eu sei que o Brasil tem um chamado para as nações, meu Deus, não só para os Estados Unidos, mas para a Europa, para a Ásia, para a África, para tantas nações da terra, Pai. Meu Deus, eu quero orar pelos missionários que agora estão queimando para uma nação. Amém. E não entendem por que as coisas são travadas. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloque, que o Senhor toque, meu Deus, em nome de Jesus, em cada vida, em cada irmão que está nos assistindo, Pai, em o nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Queridos, não esquece de dar aí o like, e Deus abençoe a sua vida. Vai estar aí o nome da doutora Andréia Canona e os contatos para você entrar no site. E muito obrigado por você estar aí. Espero que tenha ajudado você de alguma forma. O nosso desejo é abençoar não só a comunidade de imigrantes aqui nos Estados Unidos, mas a comunidade, aqueles que têm um coração de imigrar, que Deus chamou eles para ir para algum lugar. Um beijão, Deus te abençoe.